Estamos de volta com o programa Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado, de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para que você conheça toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E voltamos com essa conversa maravilhosa sobre a verdade. Nós vamos perguntar várias verdades aqui. Tudo bem, Tony? Tudo ótimo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Kátia. Bem, nós vamos falar sobre individual e coletivo. Então, dentro da alquimia, a verdade, ela é individual ou coletiva? Ou os dois? A partir do momento que eu tenho a consciência sobre a minha experiência individual e eu tenho maturidade, né, pelo empirismo, pela experiência vivida, que eu consigo transpor para o coletivo e entender que o coletivo é a verdade. Não sei se me fiz bem claro. Sim, para mim sim. Sim. Tá. Então assim, quando você vai de encontro quando você deixa de racionalizar sobre o que você deve fazer e passa até a percepção do sentimento, você entra numa outra esfera de comunicação. Se você está apto a viver experiências que te amadureçam, isso é do ponto de vista alquímico, através de várias experiências, trabalhando em laboratório, com grupos de pesquisa, independente de qual área fenomênica, entre aspas, eu vou dizer, você queira atuar, você vai viver efetivamente a experiência coletiva. O que se chama dentro de algumas correntes de pensamento de conexão com o sagrado, ou com o etéreo. Certo. Enfim, aí fica a critério do pesquisador. A verdade dos rituais. Você pode falar um pouquinho? O ritual individual, ele tem efeito, coletivo? Ambos têm efeito, Kátia. Nós reconhecemos que é um grande erro, o maior erro da humanidade, quando perdeu a conexão com aqueles que eram mais experientes e que já passaram por aqui antes de nós, dentro dessa escala temporal que nós entendemos, da fração de tempo que nós calculamos pelo nosso relógio, pelo nosso cronômetro, quando atravessaram brechas temporais de tempo, trouxeram uma experiência para a humanidade dizendo, olha, a partir de agora vocês podem caminhar sozinhos. Tá? Estamos dentro de um planeta com uma profusão imensa de experiências, desde do ponto de vista biológico, enfim, de todas as frações de pensamento humano, porque o ser humano precisa atrelar conceitos, precisa decodificar a sua sensibilidade, a sua sensação através de palavras. Sim. E através disso, às vezes, faz com que se perde muito a conexão. Quando essa inteligência deixou com que a humanidade caminhasse com as próprias pernas, nesse sentimento de agora não sei o que faço com isso pelo ponto de vista da emoção, criou-se religiões, correntes filosóficas religiosas, sacerdotes. Que têm suas verdades. Que têm as suas verdades, obviamente, mas assim, que quando se dogmatiza e se coloca muitas regras, se perde novamente a conexão, então deixa de se viver aquele legado que foi colocado de uma maneira muito sutil pelos que nos visitaram antes. Então você vai encontrar a verdade em todas as mitologias, você vai encontrar a verdade, a hiperconsciência e o amor da hiperconsciência em todas as segmentações religiosas ou não, mas perderá a conexão se você não estiver aberto a compartilhar a experiência no coletivo. Isso aí não adianta. E as lendas, os mitos, as verdades? Você acredita que existe um padrão egregórico que faz com que elas se propaguem? Eu gostei do termo. Quando você empregou o padrão egregórico, nós vamos usar o egregore da etimologia da palavra advinda do grego, né, por um conjunto de percepções vindas de experiências físicas, mentais e psicossensoriais ou emocionais. Então essa tríade vai dar a chave para o quê? A formação da egrégora através do inconsciente coletivo, a junção de ideias. Bom, se um indivíduo ele já não tem uma boa percepção sobre si mesmo, sobre a sua realidade, e se atrelar a outro que tem menos, mas esses dois forem de encontro a alguém que conhece o inconsciente coletivo e está interessado a fazer uso da sua energia, apenas para o seu próprio benefício, nós formaremos o que chamamos de egrégora negativa. Nós nos afastaremos da verdadeira verdade. Porque não se propaga. Não se propaga. Então você concentra uma gama de energia que se perde.
né? Na verdade não se perde porque ela vai se transformar, tá? Claro. E Lavoisier que não me deixa mentir. Então assim, todas essas experiências serão úteis, mas a questão é, quanto tempo você leva conectado a uma ideia que está engessada, digamos assim, que está enraizada a um ponto que não faz com que todos se libertem. O grande propósito é a liberdade. Claro. Então, assim, só para citar um exemplo, posso usar o exemplo de uma pedra? Eu achei fantástico essa história, né, essa experiência pessoal. Vamos lá. Então, vamos lá. Kátia, essa pedra, ela veio por um sacerdote druida. Então, nós remontamos, quando falamos de druidismo, nós voltamos um pouco no tempo, lá desde a escala primária de relação tribalista entre os povos celtas. Atualmente nós temos um representante desta egrégora positiva chamado Philip Cargun. Vocês devem pesquisar na internet e encontrarão um vasto material sobre ele. Ele é de uma escola de magos e ele representa a titularidade Merlin. Para quem não sabe, Merlin é uma titularidade honorífica. Então ele seria um código de honra representar essa escola. O Philip Cargun não me conhece aqui nessa dimensão do plano físico, mas ele sabe da minha pesquisa porque ele está conectado à verdade. Então, quando ele veio a um congresso em São Paulo, um fórum, um encontro entre pesquisadores de diversas áreas da metafísica e magistas, ele se deslocou de um grupo que estava ali fotografando, pegando autógrafos por causa das suas publicações, enfim, e se direcionou a um amigo que estava lá, porque nesse momento eu não pude estar presente, tinha outros compromissos, e ele pegou essa pedra, este elemental, entregou nas mãos desse meu amigo e falou, leve para o tigre. Ele usou essa expressão, que inclusive eu tenho uma afinidade muito grande com o termo do ponto de vista xamânico. E o meu amigo trouxe e falou assim, olha, o Felipe, o druida, o Merlin, pediu para entregar essa pedra para você. Eu falei, nossa, que singelo, né? Que bacana, que tão emocionante, uma pessoa... Nós não sabemos, eu sei da existência dele virtual, mas não sabemos da nossa física e veio presente. Ok, passado algum tempo, e esse um tempo durou mais ou menos um ano e meio, eu estou no meu laboratório alquímico, induzindo a pesquisa dos pictogramas no século XVI, descritos lá na literatura, nos anais do Código Magista, toda a parte de estrutura circular, de criação de anagramas, de criptogramas, enfim. Eu falei, eu preciso descobrir um pouco mais do que tem por trás desse símbolo. E aí eu peguei a pedra e comecei a mexer. Falei, poxa, eu não estou conseguindo racionalizar bem sobre isso. Afinal de contas, por onde eu começo, dou continuidade nessa pesquisa que já foi iniciada? Entrei em transe e veio todas as informações sobre aquele estudo especificamente. Alguns vão dizer psicometria? Sim, psicometria, mas veja você, como que a verdade chega? Sim. Alguns vão dizer, não, isso não existe, é uma balela. Eu convido a todos que tiverem um pouco de experiência mediúnica e psicometria a sentirem a energia dessa pedra que inclusive veio da região onde nós temos a maior concentração de... como se diz, círculos de plantações aqui na... Sim, nós temos várias, e nós tivemos, assim, o prazer de tocar a pedra, e realmente ela tem uma energia interessante, né? Fico feliz que você tenha percebido. Com certeza. Agora, uma outra verdade. O que é certo ou errado? Cada um quer ter a sua verdade sobre alguma coisa. Por que impor isto? O meu certo e o seu certo. Perfeito. Mais uma vez voltamos, se for só pela experiência individual, poderá ser certo por você por um determinado período. Poderá ser errado a partir do momento que nós nos distanciarmos do sentido organizacional do sistema. Então, assim, é aquela velha história, o gelado é bom para sorvete? Bom. Pode não ser tão bom para o café. Pode também não. Pode não ser tão bom para o café. Então, assim, em que momento que nós vamos viver a nossa realidade, com qual propósito e onde nós queremos chegar? Eu gosto muito de citar um estudo do psicólogo Abraham Maslow, que eu já devo até ter conversado contigo sobre ele em outro momento, que escalonou as necessidades do ser humano. Dentro dessas necessidades que eu percebi que ele encontrou uma forma, não dele, o estudo foi magnífico, contribuiu demais inclusive com a alquimia, mas que se coloca, se cerceia, se reúne as necessidades do ser humano em um só ponto,
Nós estamos observando agora o que nós devemos fazer em relação a não só apenas a necessidade individual e coletiva de salvarmos o planeta. Então, assim, nós temos um quarto da população mundial hoje vive abaixo da linha da pobreza. Mais um quarto, somado a esse, está dizendo para toda a humanidade, eu não estou muito bem, não estou contente com o que eu venho fazendo, eu não me encontrei. A pobreza aí, no caso, no aspecto financeiro. Financeiro, muito bem colocado. Um quarto dizendo, eu não sei o que fazer com a minha própria vida. Eu cheguei aos 40, aos 50, aos 80 anos e eu não descobri a minha verdadeira verdade, a minha grande verdade, a grande revelação. Ao longo de todo esse tempo estruturado que lhe foi dado pela hiperconsciência, ele não simplesmente se colocou à disposição de uma experiência coletiva metafísica, extrafísica e sensorial, consequentemente. Então nós temos um recado aqui para dar. Por favor. Devemos fazer o correto simplesmente parando, deixando de fazer aquilo que não nos serve mais enquanto sentimento. É verdade. Nós não podemos ser donos da verdade, nós devemos compartilhar. Não importa que a verdade seja a sua, mas é importante você entender que o outro também tem a verdade e respeitarmos. Perfeito. Não é mesmo? Concordo plenamente, Kátia. Seus contatos para que as pessoas te procurem, para suas palestras, para os seus estudos e pesquisas, por favor. Ok, eu estou à disposição pelo e-mail Tony Ferrari, Tony com Y, tudo junto, @lunawitch.com.br. E o telefone aqui em São Paulo, 11, né, DDD 35653666. Muito obrigada por suas verdades. Muitíssimo obrigado, Kátia. Vamos para o rápido intervalo.